Olá pessoal, vamos iniciar aí nosso capítulo 2, certo? Vocês estão com material aí digital, espero que todos tenham lido. Então vamos resolver as questões de grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcionais, certo? Então vamos iniciar aí pela questão número 1. Não lembro a página aí de material de vocês, mas é só localizar o capítulo 2 e ir para a parte de exercício, certo? Então tá aqui o exercício número 1, diz o seguinte: na tabela abaixo, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Obtenha os valores de m e p. Pessoal, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais de acordo com o material, né? Quando a gente tem o seguinte, ó, a divisão de uma sobre a outra, né? Essa divisão de x sobre o valor de y é sempre uma constante, ou seja, é sempre igual a um valor fixo. É sempre igual, por exemplo, a k. Então, se eu pegar 4 e dividir por 2, nesse caso aqui, isso aqui vai ser igual a m dividido por 7. Isso é ser diretamente proporcional, certo? Então, tem várias maneiras da gente resolver isso. A gente pode resolver por regra de 3, fazendo essa multiplicação, né? 2 vezes m, 2m, igual a 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28, certo? M vai ser igual, ó, 28. O 2 passa dividindo. 28 dividido por 2, 14. Então, m é igual a 14. Essa é uma das formas. A outra forma é o seguinte, ó. Se você observar, x é sempre o dobro de y. Quando x é 4, y deu 2. Quando o y era 7, o m deu o dobro, ó, 14. Certo? Então, o valor de P aqui só é você pensar, o P é a metade de 7, ou seja, o P vai ser igual a 7 dividido por 2, porque é a metade, certo? Querendo, você pode fazer pela regra de 3, igual a gente fez anteriormente. Quem quiser botar em decimal, 7 dividido por 2, 3,5, certo? Então, tanto a gente pode fazer por regra de 3, como perceber essa lógica aqui, né? Nem sempre é a metade, né? Se aqui no lugar do 4 fosse 6, por exemplo, o x estava sendo o triplo de y, e assim por diante, tá bom? Vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte, ó: as grandezas x e y apresentadas na tabela são inversamente proporcionais. Obtenha os valores de S e P. Pessoal, se é inversamente proporcional, isso quer dizer o seguinte: o x vai ser dividido agora não mais por y, é pelo inverso de y. Então, é dividido por 1 sobre y, certo? E quando a gente tem esse tipo de situação, a gente conserva o de cima e multiplica pelo inverso de baixo. 1 sobre y é igual a y sobre 1. Então, é x vezes y, certo? Então, eu posso dizer que 4 vezes S é igual a 2 vezes 5, certo? Então, 4 vezes S, 4S, igual a 2 vezes 5, 10, certo? Então, S igual a 10 dividido por 4, que é a mesma coisa que, ó, simplificando em cima por 2 e embaixo por 2, vai dar 5 sobre 2. Quem quiser escrever em decimal, a metade de 5 é 2,5, certo? Então, observe que a grandeza inversamente proporcional não é o resultado de uma divisão, né? É o resultado de uma multiplicação, tá bom? Então, se eu quero saber o valor de P, eu posso pegar esses valores aqui, ó, 2 vezes 5, né? Pelo que a gente fez aqui, ó, deu 10, igual a 8 vezes P, que é 8P. Se 8 vai passar dividindo 10, né? Então eu posso dizer que P é igual a 2 vezes 5, 10. O 8 passa dividindo, dividido por 8. Isso aqui simplifica numerador e denominador. O P vai ser igual a 5 sobre 4, certo? Pode deixar a resposta sim, que eu acho até mais interessante, em fração. Né? Quem quiser fazer o uso decimal é só dividir 5 por 4, vai dar 1,25. Tá bom? Então vamos para a questão aí número 3. Questão número 3 diz assim, ó: a tabela a seguir fornece o tempo da assinatura em uma revista e o correspondente preço. Obtenha os valores de A, B e C, sabendo que as grandezas são diretamente proporcionais. Pessoal, a gente pode fazer o uso da regra de 3,
Mas se é diretamente proporcional, a coisa é simples, né? Olha como é simples. Ó. Quando ele passou 6 meses, o preço deu R$ 30. Aí o que é que aconteceu? Ele duplicou esse tempo. Vai passar 12 meses. Se está duplicando o tempo, vai duplicar também o preço, porque é diretamente proporcional, né? Se fosse inversamente, ia dividir. Ia ser 15 se fosse inversamente. Mas como é diretamente, se o tempo dobrou, o preço vai dobrar. O A vai ser 60. Certo? Quem quiser fazer por regra de 3, eu vou botar vírgula 00 aqui para manter o padrão. Quem quisesse fazer por regra de 3, ia colocar 6 sobre 12 igual a 30 sobre A. Ia fazer a regra de 3. Mas a questão é bem simples. Aí na letra B, observe que é o tempo em meses. Mas observe o seguinte, ó, o preço é 90, é o triplo, certo? É o triplo. Então aqui também vai ser o triplo. Beleza? Aqui multiplicou por 2, lá multiplicou por 2. Ó. Aqui eu estou multiplicando por 3, aqui eu vou multiplicar por 3, ou seja, 6 vezes 3, 18. O B é 18. Quem quiser fazer a regra de 3, novamente, vai pegar 6 sobre B, ó, 6 sobre B, igual a 30 sobre 90. 30 sobre 90. Observe que vai dar 18. Ó. B vezes 30, 30B, igual a 6 vezes 90. Vou escrever assim, ó, 6 vezes 90. O 30 vai passar dividindo, ó, B vai ser igual 6 vezes 90 dividido por 30. Eu posso cortar esse zero com esse, divido 6 por 3, que dá 2, 2 vezes 9, 18, ou seja, B é igual a 18, como havia falado. Essa regra de 3 você pode fazer para o A, como a gente descobriu que o A é 60, como também pode fazer aqui para o C. Para o C, ó, basta perceber, 6 para virar 24, eu multipliquei por 4. Então, o C vai ser igual a 4 vezes o valor referente ao 6, ó, que é 30. 4 vezes 30. C vai ser igual a 4 vezes 30, 120. Certo? Quem quiser fazer regra de 3, novamente, 6 sobre 24, ó, 6 sobre 24, igual a 30 sobre C. 30 sobre C. Aí faz a regra de 3 aqui, vocês vão encontrar que C é igual a 120. Beleza? Agora vamos para a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: a renda de um profissional liberal é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Se ele trabalha 20 horas, ó, vou colocar aqui esses dados, ó, horas. Se ele trabalha 20 horas, sua renda é R$ 600. Então, a renda dele aí em dinheiro, ó, R$ 600. Certo? Qual será a sua renda se ele trabalhar 65 horas? Pessoal, só é colocar 65 aqui. Ele quer saber qual é o valor, coloca um X. Certo? Se são diretamente proporcionais, eu posso tratar isso como igualdade. E fazer a regra de 3 aqui. Quem não gosta de regra de 3, pessoal, basta descobrir o valor da hora. Como é que eu descubro o valor da hora de hoje? Você sabe que 20 horas é 600. Então, uma hora vai ser igual a 600 dividido por 20. Porque 600 é o preço de 20. Corta esse por esse. 60 dividido por 2 é 30. Ou seja, uma hora é R$30. Se eu quero 65, eu vou fazer 65 vezes 30. 65 vezes 30 vai dar aí, deixa eu ver, eu acho que eu notei aqui. Dá 1950. 1950, certo? Se você não entendeu esse modo de fazer aqui, basta fazer aqui, ó, 20 vezes x, 20x, igual 65 vezes 600. Observe que vai dar a mesma coisa, ó, x é igual a 65 vezes 600, dividido por 20, né, que ele está multiplicando, passa dividindo. Aí observe que vai ficar a mesma coisa. Cortou, 60 dividido por 2 é 30. Vai ser 65 vezes 30, que é a maneira que eu expliquei ali. Ó. 65 vezes 30, 1950. Então, existe aí 1001 maneiras da gente fazer esse tipo de problema, certo? Razão e proporção é um conteúdo bem simples, cai bastante em concurso, é bom prestar atenção a esses exercícios, praticar aí nos exemplos que está na apostila. E vamos aí para a questão número 5.
Questão número 5 diz assim, ó. Augusto e César investiram 12 mil e 15 mil, respectivamente. Então, Augusto investiu 15 mil e César, que eu vou apresentar por C, ou Augusto investiu 12, né? 12 mil, que é respectivamente. E César investiu 15 mil. Certo? Num negócio que proporcionou um lucro de R$ 7.500. Quanto coube a cada um se o lucro recebido for diretamente proporcional ao investimento? Olha, um investiu 12 mil, o outro investiu 15, aí tirou um lucro. Esse lucro vai ser dividido por os dois. Mas para ser leal essa coisa, não pode ser dividido no meio a meio, porque um investiu mais que o outro, então tem que dividir proporcional ao investimento. Então, o que é que eu vou fazer para resolver isso? Eu poderia somar 12 mil com 15 mil e dar 27 mil, dividir o valor por 27 mil, mas às vezes, pessoal, é só para complicar. Olha, se Augusto investiu 12 mil e César investiu 15 mil, isso aqui é equivalente a Augusto entrar com 12 reais e César entrar com 15. Ó. Esses números são proporcionais. 12 mil é proporcional a 12, como 15 mil é proporcional a 15. Para deixar ainda mais simples, eu posso dividir eles por 3. Né? Aqui no caso, o primeiro, eu dividi por 1.000. Né? Quando eu dividi por 1.000, deu 12 e deu 15. Se eu dividir novamente aqui por 3, o 12 vai virar 4 e o 15 vai virar 5. É como Augusto tivesse investido R$4 e César investido 5. Isso aqui é a mesma coisa de Augusto investir 12 e César 15, certo? Então eu vou trabalhar com esses valores, 4 e 15. Ou seja, quando eu dividir esse meu total de 7.500, quando eu dividir em 9 partes, por que 9? Porque Augusto entrou com 4 partes, César entrou com 5. Esse total aqui, ó, dá 9, né? Ó, eu vou ficar com Augusto vai ficar com 4 partes, César vai ficar com 5. No total, dividiram em 9 partes. Esse aqui é o total, certo? Eu vou até colocar um T aqui, ó. Então, eu vou pegar 7.500, que foi o lucro, dividir por 9, para dividir em 9 partes. Quando eu fizer essa divisão aí, vai dar um número quebrado, certo, pessoal? Vai dar aproximadamente 833,333, vai dar uma dízima, certo? Então, o Augusto, ele vai ficar com esse valor aqui vezes 4, porque ele tem 4 partes. Então, 4 vezes essa divisão aqui. O ideal é que você multiplique esse número, né? Numa calculadora, o resultado que dá aqui, você multiplica por 4. Quando você fizer isso, vai dar para Augusto aí, deixa eu colocar esse valor aqui, vai dar 3.333,33 centavos, certo? E para o César ele tem 5 partes, então vai ser 5 vezes esse valor, 833,33, certo? Quando fizer a continha aí, vai dar R$4.166,67, beleza? Quando eu fizer essa soma, pessoal, pode conferir aí que vai dar 7.500. Então, Augusto vai ficar com menos que César. Por quê? Ele investiu menos e César investiu mais, certo? Resolvido questão número 5. Deixa eu ver aqui como é que está a gravação, se está ocorrendo tudo bem. Só um minutinho. Tá tudo ok. Vamos voltar aqui para a questão. Então, questão número 6 diz o seguinte, ó. O número de litros de gasolina que um carro consome na estrada é diretamente proporcional ao número de quilômetros percorrido. Se ele consome 5 litros, percorre 74 quilômetros. Quanto consumirá ao percorrer 380 quilômetros? Então, ó, quantidade de litros. Ele gasta 5 para percorrer em quilômetros 74. Ele quer saber quantos litros, que eu vou chamar de X, para percorrer 380, certo? São grandezas diretamente proporcionais, né? Se eu aumento a quantidade de litros, aumenta a quantidade de
quilômetros. Eu vou acostumar vocês a fazer essa setinha aqui, ó. Se é diretamente proporcional, na hora que eu aumento a quantidade de litros, eu aumento a quantidade de quilômetros. Já já eu explico por quê, né? A gente vai ter questões de inversamente proporcional e a gente vai ter que inverter algumas frações, certo? Como as duas aqui são diretamente, eu simplesmente igualo aqui e resolvo por regra de 3. Eu vou dizer que 74 vezes x, 74x, é igual a 5 vezes 380, certo? Eu vou passar esse 74 dividindo, então x é igual a 5 vezes 380 dividido por 74, certo? Nessa questão 6 aí, ao multiplicar 5 vezes 380, esse resultado vai dar 1.900. Então, vai ficar 1.900 dividido por 74. Então, vai dar um número aproximado. X vai ser aproximadamente 25,68, nesse caso aqui, litros de gasolina, né? Ele vai gastar aproximadamente aí, ó, 25,5, né? Mais um pouquinho que o meio. Então, resolvida aí questão número 6, vamos para a nossa questão número 7. Número 7 diz o seguinte: dividir a quantia 22.000 em 3 partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 5. Certo? Então, vamos supor que 3 sócios, né, que investiu isso aqui nessa empresa. O sócio A investiu 2, o sócio B investiu 4 e o sócio C investiu 5. Então, essas partes aqui, ó, 2 mais 4, 6 mais 5, 11. Então, o total de partes aí é 11. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 22.000 e dividir para 11 partes, certo? Se eu pegar 22 e dividir por 11, dá 2. Então, a resposta é 2.000, certo? Cada parte vale 2.000. Então, para o A, que investiu 2, ele vai obter 2 partes de 2.000, certo? Então, ele vai obter aí R$4.000. Para o B, ele tem 4 partes. Cada parte vale 2.000, então 4 vezes 2.000, R$8.000. E para o C, que investiu 5 vezes 2.000, que é o valor da parte, dá 10.000. Então, está aqui nossa resposta, ó, 4.000, 8.000 e 10.000. Observe que se eu somar, ó, 4.000 mais 8.000 dá 12.000, mais 10.000, 22.000, que é a quantia que a gente dividiu proporcional aí, certo? Questão 7 resolvida. Vamos para a questão número 8. Beber um pouquinho d'água aqui. Questão número 8 diz o seguinte: ó, 3 sócios, A, B e C, investiram 80.000, 90.000 e 120.000, respectivamente, na construção de uma casa. A casa foi vendida por R$360.000. Quanto coube a cada sócio, se cada um recebeu a quantia diretamente proporcional ao valor investido? Pessoal, vamos lá. A, B e C. Olha, aqui a gente tem 80, 90 e 120, né? E esses valores em milhares. Mas como é diretamente proporcional, eu posso pensar da seguinte maneira. Deixa eu desligar aqui o telefone, tocou. Eu posso pensar só assim, ó. A investiu 80, certo? Que eu sei que é 1.000. B investiu 90, que eu sei que é 90.000. E C investiu 120.000, né? Nesse caso eu vou botar só 120. Ah, George, dá para simplificar mais, dá para dividir por 10. É como se o valor de A, o sócio A, investisse 8, o B investisse 9 e o C investisse 12. Eu vou trabalhar com esses números de baixo, que fica mais simples o nosso problema, certo? Então, o total de partes aí, ó, o total de partes é 8 mais 9 mais 12, né? Dá 29 partes, ó. 12 mais 8, 20, mais 9, 29. Então, o valor total da casa, os 360, eu vou dividir por 29. Eu vou pegar 360.000, que foi o valor da casa vendida, dividir por 29, certo? Fazendo essa divisão, pessoal, vai dar um número aproximado, certo? O ideal é que você pegue uma calculadora, faça essa divisão e o resultado já multiplica por 8 partes, tá bom? Depois multiplica por 9 e por 12.
O número aproximado aqui para dizer a vocês vai dar 12.413, né? 79, né? Aqui vai dar mais números, né? Vai dar um número irracional, certo? O ideal é você já pegar a calculadora, quando fazer essa divisão, já multiplica por 8. Então, para o sócio A, ele vai ter 8 vezes o valor que deu aqui na calculadora, né? Nesse caso aqui eu estou arredondando para 12.413,79. Mas você pega o resultado que a calculadora apresentou lá, que vai ter mais casas decimais aqui, né? Quando ele fizer essa multiplicação, vai dar 99.310,34. Isso com o resultado da calculadora, né? Com esse aqui mesmo não, certo? Por isso eu estou considerando aproximadamente. Para o B, ele vai ter 8 partes, então vai ser, ou vai ter 9 partes, vai ser 9 vezes esse valor. E o resultado vai dar 111.000, voltar aqui, não é vírgula não, 724, ele investiu um pouco a mais, né? 724,14. E para o sócio C, restou 12 partes para ele, então é 12 vezes 12.413,79, e esse resultado deu próximo de 148.965,52, certo? Tá aí o valor do sócio A, 99, o valor do sócio B, 111.000, e o do C, 148.900 e alguma coisa. Então, resolvida aí questão número 8, lembrem, na calculadora você divide aqui e já multiplica por 8, né? Não precisa nem trabalhar com esse número aqui, certo? Para dar um número mais exato. Questão número 9. A número 9, pessoal, diz assim, ó, o lucro de uma empresa foi dividido entre 3 sócios A, B e C, bem parecido com a questão anterior, em partes diretamente proporcionais a 3, 2 e 5, respectivamente. Sabendo que A recebeu 50.000 a mais que B, obtenha quanto recebeu cada sócio. Pessoal, o A recebeu 3, o B recebeu 2, né, porque é respectivamente, ó, e o C recebeu 5. Observe, pessoal, que do A para o B aumentou uma parte. E essa parte que aumentou, na questão diz que A recebeu 50.000 a mais que B, ou seja, então cada parte vale 50.000. Cada parte vale 50.000. Então, o A tem 3 partes, então o A tem 3 vezes 50.000, certo? O A tem 150.000. Beleza? E o B, pessoal? O B tem 2 partes, pessoal, então é 2 vezes 50.000, que vai dar 100.000. Observe que o A aqui, ó, o A tem 50.000 a mais, verdade. 150.000, 100. E o C? O C tem 5 partes, vezes 50.000, vai dar 250.000. Beleza? Questão um pouco mais simples, bem interessante aí. Então vamos para a questão número 10. Na número 10 diz assim, ó, um escritório leva 60 horas para ser pintado por 4 pintores. Então temos aqui os pintores, vou representar pela letra P, tem 4. O tempo, vou representar por H, horas, eles gastam 60 horas, certo? Se o número de horas trabalhadas para pintar o escritório for inversamente proporcional ao número de pintores, em quantas horas, deixa eu grifar isso aqui, inversamente proporcional. Em quantas horas 5 pintores pintarão o escritório? Então, ó, os pintores aumentou. Eu vou fazer aquela setinha para a gente entender. Ó. Ele quer saber quantas horas, vou chamar de X. Observe que essas grandezas são inversamente proporcional, ou seja, se eu aumento a quantidade de pintor, é lógico que o tempo para terminar o serviço vai diminuir, ó, setinha para baixo, certo? São inversamente proporcionais. Na hora que eu boto mais trabalhadores, o tempo, consequentemente, vai diminuir. Para resolver esse tipo de problema, pessoal, eu preciso que essas setinhas estejam apontando
todas para cima ou todas para baixo, ou seja, todas em mesma direção. Então, eu vou inverter essa aqui. Por que eu vou inverter essa? Porque eu gosto de trabalhar com o X em cima. Eu poderia ter invertido a outra? Sim. O importante é que todas apontem para cima ou todas apontem para baixo. Agora eu vou montar o meu problema. Aqui eu inverti, eu troco o valor desses valores aqui. Eu faço a inversão desses valores, né? Isso aqui a gente vai trabalhar como fração. Como eu inverti essa, ao invés de eu escrever 60 sobre x, eu vou escrever x sobre 60, certo? Lembrando que eu escrevo a da letra primeiro, igual a multiplicação das frações restantes. Como a gente só tem uma fração, eu vou igualar a outra fração, ó, 4 sobre 5. Observe que eu não inverti essa, eu só inverti essa porque eu escolhi inverter ela. Se eu tivesse invertido a outra, eu não poderia inverter essa, certo? O x que estava embaixo foi para cima, o 60 que estava em cima foi para baixo. Essa aqui permaneceu, tá bom? Agora eu resolvo por regra de 3. Não preciso nem resolver por regra de 3. Ó. O x já está em cima, eu passo só o 60 multiplicando. Ele está dividindo, passa multiplicando. Então, x é igual a 60 vezes o 4. E isso tudo vai ser dividido por 5. Se eu quiser, eu posso multiplicar, mas observe que 60 dividido por 5 dá 12. Então, é 12 vezes 4, certo? Que é 48. Então, vai precisar de 48 horas para pintar o escritório, certo? Deixa eu colocar horas aqui. Aqui finalizamos a questão número 10. Vamos aí para a próxima questão número 11. Vamos aí a mais uma questão. 11. 4 pedreiros gastam 10,5 dias para construir um muro. Se o número de pedreiros for inversamente proporcional ao número de dias gastos na construção do muro, em quantos dias 7 pedreiros construirão o muro? Ó, então, pedreiros, tínhamos 4, depois foi aumentado para 7. Ó. E o tempo? O tempo aí é em dias, pessoal. Antes gastava 10 dias e meio, 10,5. Quer saber quantos dias vai gastar? Vou chamar de x. Novamente, ele diz que é inversamente proporcional. Sim, ó, na hora que eu aumento a quantidade de pedreiros, essa construção, se for uma casa, por exemplo, se tem mais pessoas trabalhando, o tempo vai diminuir. Então, é inversamente proporcional. Então, enquanto uma sobe, a outra desce, certo? Eu tenho que inverter uma das duas. George, eu posso inverter essa? Pode. De preferência, vamos deixar o x em cima. Então, eu vou inverter a do x. Ó. Vou inverter essa aqui, certo? Então, vou escrever assim, ó, x sobre 10,5 igual, ó, observe que eu inverti essa aqui eu não inverto, 4 sobre 7. O 10,5 vai passar multiplicando 4. Então, ó, x vai ser igual a 10,5 vezes 4 dividido por 7. Pessoal, 10,5 vezes 4, 42. Então, 42 dividido por 7, certo? 42 dividido por 7 dá 6. Então, x é igual a 6. Como a gente está trabalhando em dias, a resposta é 6 dias. Beleza? Resolvemos mais uma questão. Vamos para a questão número 12. A 12 é bem interessante, pessoal. E é bem frequente em concurso, em provas, porque é uma questão que não está dando valor. Observe o seguinte, ó. Mantida a temperatura constante de um gás, a sua pressão P e o seu volume são inversamente proporcionais. Isso aqui é uma lei da física, né? Lei de Boyle. Se a pressão for sofrer um acréscimo de 1,5 ou de 1/5, qual a correspondente diminuição no volume? Então, vamos imaginar uma situação da seguinte maneira. Eu coloquei uma bola de vidro, não sei, e estou aquecendo ela. Então, ali dentro, a pressão vai aumentando, né? Se eu aquecer mais, ela vai aumentar. E o volume de uma peça que está lá dentro vai diminuir. Quanto mais eu aqueço, né, boto mais pressão ali, mais diminui o volume do objeto que está lá dentro. Então, o que é que acontece? Eu vou escrever aqui pressão, P, e volume. Eu não sei, a questão não me disse quanto era
esse valor da pressão e não me disse quanto era o valor do volume. Então, nesse tipo de questão, a gente pode supor um certo valor. Por exemplo, 10. Eu vou supor que a pressão está em 10, certo? Tem uma unidade de medida aí, eu não vou utilizar. Então, a pressão é 10. E o volume eu vou utilizar 10 também. George, eu poderia utilizar outros valores? Precisa ser iguais? Não. Você poderia utilizar 100 aqui, 50 aqui, certo? Tanto faz. O que vai acontecer se você utilizasse outros valores ia dar uma resposta, um caminho diferente do meu, mas a resposta ia ser a mesma. No final ia dar a mesma, tá bom? Eu vou escolher 10 e 10. Então o que é que acontece? A pressão vai sofrer um acréscimo, ou seja, vai aumentar 1/5. Então vamos calcular 1/5 aí. 1/5 de 10, né? Porque a pressão é 10. Então 1/5 de 10. 10 vezes 1, 10 dividido por 5, 2. Então, ó, a pressão vai ser aumentada de 2 unidades. Então, a pressão passa a ser 12, né? Ó, 10 mais o 2. Aí ele quer saber quanto é que vai diminuir o volume. Vou chamar de X aqui o volume. Lembrando, ele não quer saber o volume, ele quer saber quanto foi a diminuição. Ó. Corresponde diminuição do volume. Se a pressão sofreu um acréscimo de 1/5, qual a correspondente diminuição? Então, ele quer saber isso aqui, ó, quanto foi que diminuiu, certo? Quanto foi que diminuiu. Então, vamos calcular primeiro o valor de x. Se são inversamente proporcionais, pessoal, quando uma sobe, a outra desce. Então, a gente vai ter que inverter ela. Beleza? Então, vamos fazer assim, ó. X sobre 10, inverti, ó. X sobre 10 igual a 10 sobre 12. Eu não inverti a outra. Então, o x aí, ó, o 10 vai passar multiplicando 10, vai dar 100 em cima e 12 embaixo. Observe que dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Dividindo por 2 vai dar 50, embaixo vai dar 6, dividindo por 2 novamente, 25 sobre 3. Aqui não dá mais para simplificar, ou seja, o valor da pressão, no lugar desse x aqui, ó, eu vou até escrever aqui, ó, volume, era 10, passou a ser 25 dividido por 3. Ah, Jorge, aí quanto foi que diminuiu? Bom, para eu saber quanto diminuiu, eu vou ter que igualar os denominadores para a gente entender aí. Ó. Era 10, passou para 25 sobre 3. Eu quero saber quanto foi que aumentou, quanto foi que diminuiu. Pessoal, 10, para igualar o denominador, para a gente saber quanto diminuiu, eu vou até apagar esse 10, ó, é a mesma coisa que 30 dividido por 3. Ó. 30 dividido por 3 é 10. Por que você fez isso, Jorge? Porque com denominador igual, eu sei quanto foi a diminuição. Eu tirei 5 unidades de 3. Eu tirei 5 terços, certo? Ó. O que eu retirei foi isso. Se eu pegar 30 sobre 3 e diminuir 5 terços, eu chego a 25 sobre 3. Então, o que diminuiu foi isso aqui, ó. 5 terços. Ainda não é a resposta, cuidado. A diminuição foi 5 terços, mas eu tenho que comparar esses 5 terços com o que era antes, né? Então, ó, eu vou comparar 5 terços. Deixa eu subir a tela um pouquinho. Ó, diminuiu 5 terços de quanto? De 10, certo? Eu tenho que comparar esses 5 terços com o 10, porque antes era 10. É como aqui, o aumento foi de quanto? Ó? O aumento foi de 2, ó, aumentou 2 unidades. Ó. O aumento era de 2 comparado com 10. Por isso a questão diz que é 1/5. Ó. Divida por 2 em cima e embaixo, o aumento foi de 1/5. Porque aumentou 2 comparado com 10. Então aqui diminuiu 5 terços comparado com 10. Para resolver isso, conserva a de cima, 5 terços, e multiplica pelo inverso da de baixo. Embaixo tem 10, então multiplica por 1 sobre 10. Certo? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 10, 30. Divido por 5, numerador e denominador. Né? 5 dividido por 5 dá 1. 30 dividido por 5 dá 6. Então, a resposta, ó, 1/6. A diminuição foi de 1/6. George, quanto diminuiu nesse problema? 5 terços. Essa foi a diminuição. Mas ele quer saber o equivalente, né? Então, é 1/6 de 10. Certo? Se você pegar 10
e dividir em 6 partes, vai dar exatamente isso aqui, ó. Dividido por 2 em cima e embaixo, 5 terços, ó. Beleza? Então, diminuiu 1/6. Vamos aí para a próxima questão. Questão bem interessante, né? Essa 12. Beber água. Questão número 13. Duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais. Quando x é 4, y é 20. Qual o valor de x para y igual a 18? Simples, né? Bota x, bota y. Quando x é 4, y é 20. Qual o valor de x? Vou chamar de a. Quando y é 18. Lembrando, deixa eu ajeitar esse 20 aqui que ficou feio. 20 e 18. Lembrando que é diretamente proporcional, então eu posso trabalhar aqui como uma regra de 3, certo? A vezes 20, 4 vezes 18. A vezes 20, 20A, igual 4 vezes 18. 4 vezes 18 eu vou deixar assim, ó, 4 vezes 18. Por quê, Jorge? Você não sabe multiplicar? Sei, mas eu sei que dá para simplificar aqui com 20, ó. A é igual a 4 vezes 18 sobre 20. Ó, eu vou dividir o 4 por 4 e o 20 por 4. Eu vou dividir pelo mesmo número. Então, isso aí pode fazer, né? 4 dividido por 4 dá 1 vezes 18. 20 dividido por 4 dá 5. Em cima dá 18. Então, a resposta, ó, 18 sobre 5. Tá? Aqui é a nossa resposta. Beleza? 14. Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais. Inversamente. Quando x é 3, y é 12. Qual o valor de x? Vou chamar de a. Quando y é 18. Se é inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma delas, certo, pessoal? Porque enquanto uma sobe, a outra desce. Nesse caso, o a está embaixo, eu vou inverter essa, para deixar o a em cima. Então, vai ficar a sobre 3 igual 12 sobre 18. Observe que eu não alterei a segunda, porque eu inverti a primeira. 3 passa multiplicando 12. A vai ser igual 3 vezes 12 dividido por 18. Certo? Podia simplificar, mas 3 vezes 12 é simples, né? Ó, 36 dividido por 18. 36 dividido por 18 dá 2. O valor de A é 2. Encerramos a 14 aqui. Questão número 15 diz o seguinte. A grandeza y é diretamente proporcional ao quadrado de x. Diretamente ao quadrado. Então, quando y é diretamente proporcional a x ao quadrado. Eu vou botar o x aqui só para a gente saber quem é x. Aí ele diz assim, ó, quando x é 4, ou seja, o quadrado é 4 ao quadrado, é 16. Quando x é 4, seu quadrado é 16 e o y é 10. Qual o valor de y para x igual a 5? Pessoal, quando x é 5, o quadrado de 5 é 25. Aqui ele quer saber o valor de y, vou chamar de a. Eu não vou trabalhar com esses números que estão aqui, ó. Eu vou trabalhar com o quadrado, porque ele é proporcional ao quadrado. Então, como são diretamente proporcionais, trabalho com isso aqui como frações e faço a famosa regra de 3. Certo? A vezes 16 dá 16a, igual a 10 vezes 25, 250. O a é igual a 250 dividido por 16. Observe que os dois são pares, dá para dividir por 2 numerador e denominador. O a vai ser igual a 125 sobre 8. Encerra aqui, ó. Beleza? Vamos para a nossa última questão, questão número 16. A grandeza y é inversamente proporcional ao cubo de x. Ó, y é ao cubo de x, x elevado a 3. Então, eu vou colocar o x aqui só para a gente ver quais são os valores. Quando x é 4, 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, x ao cubo é 64 e o y é 100. Qual o valor de y? Vou chamar de a. Quando x é 5. Ó. Se x é 5, 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Certo? Como é inversamente proporcional, pessoal, inversamente,
eu vou ter que inverter uma das duas. Na hora que eu aumento uma, a outra diminui. Então, eu vou inverter essa, certo? Para deixar o A em cima. Então, vou escrever assim, ó. A sobre 100, troquei, ó, coloquei o A em cima e o 100 embaixo, igual a 64 sobre 125. Pessoal, para a gente praticar a matemática básica, ó, o 100 passa multiplicando, 100 vezes 64. Eu não vou fazer essa multiplicação para ter dor de cabeça. Por quê? Porque observe que dá para dividir 100 e 125 por 25. Eu estou dividindo por 25 numerador e denominador, certo? Quando eu fizer essa divisão, lembrando, eu só posso fazer isso porque aqui é uma multiplicação. Se fosse uma soma, eu trabalhava diferente, certo? Então, 100 dividido por 25 dá 4. O 64 continua lá. 125 dividido por 5 dá 5. 64 vezes 4, 256. Então, a resposta é essa, ó. A igual a 256 sobre 5. Certo? Tá aqui a nossa resposta aí da questão número 16. Pessoal, o gabarito está aqui no final. Lembre de continuar lendo o material para aprender um pouco mais, né? Lá tem vários exercícios resolvidos, vários exemplos resolvidos. Vou compartilhar a prova com vocês e vocês têm até domingo para me entregar esses exercícios do capítulo 1 e 2, certo? Bom trabalho aí a todos, boa prova a todos e até a próxima semana. Qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza, pessoal? Até mais. Tchau.